Você acredita que tem controle dos seus pensamentos? Você acredita que as coisas que você tem pensado, as decisões que você tem tomado, é exatamente aquilo que você gostaria de pensar e fazer? É exatamente as decisões que você gostaria de tomar? A vida que você leva é exatamente a vida que você gostaria de levar? Você tem certeza que os pensamentos que você tem tido ao longo do dia são decisões ou escolhas conscientes que você tem tido sobre eles? Você tem certeza disso? Por quê? Porque a neurociência diz que 90% dos nossos pensamentos são inconscientes. Ou seja, ao longo do dia nós vivemos sobre um piloto automático em que nós não temos o controle daquilo que nós pensamos e as nossas escolhas que vão ser feitas ao longo desse dia são baseadas em crenças inconscientes do que aquilo que nós sabemos de estar presente e consciente. O que acontece? A nossa mente subjetiva, ela tende a nos sabotar de acordo às crenças que nós temos na nossa mente. Aquilo que nós sabemos como verdade é que vai refletir nas decisões que nós vamos tomar ao longo do dia. No entanto, quando você tem um pensamento, quando você está diante de uma decisão, como já se tem dito pela neurociência, que quando está num conflito entre a imaginação e o pensamento, a imaginação sempre vence. Ou seja, o conflito que existe entre a mente consciente e inconsciente, sempre, na maioria das vezes, a mente inconsciente vence. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, para poder dar um alerta, para poder te despertar. Você que está dormindo sem saber que está realmente dormindo. Porque as pessoas hoje em dia estão vivendo no piloto automático, fazendo coisas e decidindo situações sem que seja realmente aquilo que eles gostariam de fazer e gostariam de decidir. Ou seja, eles estão decidindo de acordo com aquilo que eles têm no interior. E aquilo que eles têm no interior são simplesmente as suas crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas são providas de quê? De ações, reações, experiências, acontecimento do passado, ok? Enquanto eram crianças, pelos programadores, né? Que são, nesse caso, seus pais, vizinhos, parentes e etc. Ao longo da vida, quando você vai crescendo, você vai ser formado a uma ideologia, cultura e crença. E essa ideologia, cultura e crença vão determinar os seus comportamentos, que posteriormente serão então as suas crenças. E isso vai determinar a tua personalidade. Se você não tomar consciência dessas ações, desses pensamentos, dessas crenças que está dentro de ti, no teu subconsciente, você passará vivendo a vida de acordo a elas, sem saber que você está vivendo. E aí vem a questão que você, de repente, está num sítio, está numa fase da vida, e você gostaria de fazer algo, decidir algo. E quando você olha para aquilo, parece que você já decidiu, mas de uma forma que você não gostaria de ter decidido. E aí você se pergunta, por que na minha vida as coisas dão errado? Por que tudo que eu faço isso dá errado? Tudo que eu escolho é errado? Tudo que eu decido é errado? Por quê? Porque você não está no controle dos teus pensamentos. Os teus pensamentos estão dominando o teu corpo. Parece que você está governando a si mesmo, mas na verdade você está sendo governado por eles. Você está numa ilusão da realidade. Tudo que reflete sobre ti não é aquilo que você gostaria de ter, de possuir, de fazer. Porque a realidade, o ambiente em que nós estamos, em que nós vivemos, é apenas a expansão da mente. Tudo aquilo que você pensa se expande no exterior. E como isso acontece? Por causa do teu quê? Subconsciente. Só que o teu subconsciente, ele está governando o teu corpo sem você saber que está sendo governado. Porque você não está consciente. Na maior parte das vezes você está inconsciente. Sabe quando você está de repente no carro ou imaginando alguma coisa, sabe? Você está, por exemplo, no carro a conduzir. Você já conduziu várias vezes o carro. Então você põe a mudança, aperta no acelerador, pressiona o travão, sem você pensar em fazer aquilo, sabe? Isso significa que o teu corpo se tornou a tua mente. O teu corpo sabe mais que a tua mente. No entanto, naquele momento você está agindo no piloto automático. E quando você está agindo no piloto automático, né, você não precisou pensar em pôr a mudança, não precisou pensar em pôr o travão, não precisou pensar em pisar no acelerador. Você simplesmente fez automaticamente.
Naquele exato momento, quando você está naquele exato momento fazendo aquilo, você está no piloto automático. Você não está consciente, você está inconsciente. E sempre que você fica no inconsciente, quem está tomando controle sobre si é o teu subconsciente, que é a tua mente subjetiva. E a tua mente subjetiva é exatamente a responsável por acolher todas as crenças que você teve no passado, todas as experiências traumáticas, medo, inseguranças, tudo. No entanto, se você está tendo resultados que você não gostaria de ter na vida, esse aqui é um alerta que eu estou dando para vocês, prestando muito bem atenção nos vossos resultados que vocês têm tido, né? Se você está tendo algum resultado na vida que não é aquilo que vocês gostariam de ter, então vocês não estão no comando dos vossos pensamentos. Vocês não são o governante da vossa vida. Vocês não são o governante do vosso cérebro. Vocês estão sendo governados por ele. Se alguma decisão que você tomou não era a decisão que você gostaria de tomar, então você não está governando a tua vida. Você não está governando os teus pensamentos. Você está sendo governado por eles. Você está inconsciente e você não sabe. Você está sendo usado pelos teus pensamentos. E essa é a hora de você despertar. Essa é a hora de você tomar consciência disso e despertar. Porque se você não despertar agora, você vai vivendo a vida insatisfeito. Com o pensamento de que podia ter feito melhor, devia ter escolhido o melhor ou uma outra coisa, mas não conseguiu fazer. Por quê? Porque você não estava consciente para fazer aquilo. Todas as vezes que você ficar inconsciente, você não vai escolher segundo aquilo que você gostaria de fazer. Você vai escolher de acordo com as suas verdades. E as suas verdades são exatamente as crenças que você tem no teu subconsciente. Essa crença, ela só entra no subconsciente a partir da comunicação de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas são exatamente a combinação do pensamento com a imaginação e a emoção. Sabe? O teu cérebro é dividido em três. O cérebro pensante, que é o lobo frontal, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo planejamento, é o cérebro que aprende, é o cérebro que pensa. Depois tem o cérebro límbico, que é o cérebro responsável pelas emoções. E depois tem o cerebelo, que é exatamente chamado, né, na neurociência como o cérebro do corpo, porque ele está conectado com o corpo e é responsável de fazer o corpo agir de acordo com aquilo que é impresso nele. No entanto, quando você pensa e você sente, você vive a experiência daquilo. E quando você vive essa experiência, ele passa a acumular no cérebro devido ao sentimento. Ou seja, o pensamento, que é a linguagem elétrica, juntamente com o sentimento, que é a linguagem magnética, cria um campo eletromagnético, que é exatamente a combinação do cérebro. Então, quando você está nesse estado de pensar e sentir, você está nada mais nada menos que reprogramando o teu cérebro. Ok? Porque essa imaginação, esse pensamento em forma de imagem vai entrar dentro do teu cerebelo e você vai passar a agir de acordo com isso. Então, todas as vezes que você viu alguma coisa e aquilo te gerou uma emoção, você guardou essa memória dentro do teu cérebro inconsciente. Toda vez que você viu, por exemplo, alguém batendo alguém, você se sentiu mal. Toda vez que você sentiu medo por alguma coisa, sentiu humilhado, se sentiu vítima, todos esses sentimentos, essas emoções são guardadas dentro de você, né? Dentro de você como memória. E essas memórias vão determinar a tua vida, as tuas escolhas, os teus resultados, tudo isso. Como sair disso? Essa é a grande pergunta. Como se libertar dessa imaginação, se libertar dessa prisão, se libertar dessa inconsciência? Como se libertar desse piloto automático? Como se libertar né, desse governo do cérebro? Para você se libertar disso, você precisa estar consciente. E para você ficar consciente, você precisa parar de imaginar. Você tem que se libertar da tua mente. Alguns diziam, mas como assim se libertar da minha mente? Se eu me libertar da minha mente, não vou existir. Não, não é isso. O que é a mente? Eu quero aqui perguntar para vocês, o que é a mente? A mente é nada mais, nada menos que o cérebro em execução. Sabe? Quando você está pensando, quando você põe o cérebro em execução, quando você está pensando em alguma coisa, isso é mente. Se você parar de pensar, você não está conectado com a mente. A mente não existe fora do pensamento.
No entanto, o teu cérebro apenas está lá, mas não existe uma mente. Mas quando você começa a pensar, aí você põe o cérebro em execução, no entanto a mente surge. E para você estar consciente, você precisa estar aqui, no agora. E para estar aqui no agora, você precisa ampliar o teu foco para o presente. Tem que ter a capacidade de desligar o teu piloto pensante e estar no presente por mais tempo sem pensar em qualquer outra coisa que você não queira. No entanto, você precisa fazer um exercício. Focar em uma tarefa por 90 minutos sem pensar em mais nada além daquilo. Cada vez que você fazer isso, você vai ampliar o teu foco e vai aumentar a tua capacidade de estar presente. E você vai se tornar um observador dos teus pensamentos e não uma vítima. Quando é que você se torna uma vítima dos teus pensamentos? Quando você age de acordo a eles sem saber que está agindo por causa deles, ok? Quando você tem um pensamento e você sabe naquele momento que de repente você ficou irritado e você agiu sem pensar, quando você parou, uau, eu não queria, não era minha intenção fazer isso, mas você agiu sem pensar. Você estava sendo comandado pela tua mente. Mas quando você amplia o teu foco e mantém-se no presente, os teus pensamentos perdem força, porque você não mais será uma vítima. Naquele momento você estará fazendo um papel de quê? De observador. E no momento que você observar os teus próprios pensamentos, os teus pensamentos perdem força. Você se torna quê? O dono da tua própria pessoa. Outra coisa também, você precisa apontar todos os pensamentos que você tem tido inconscientemente. Todos os pensamentos que você tem tido inconscientemente. Sabe? Todos os pensamentos tem que apontar todos eles. Você precisa conhecer o teu eu interior para você saber quando ele entra em ação. Sempre que você apontar as palavras que tem, né, que o teu eu interior tem falado, porque ele fala contigo e você não percebe, porque você está no piloto automático. Mas quando você entrar pela consciência, manter o foco, estar consciente, você vai perceber muitas palavras, muitas conversas que vão surgindo assim sobre o teu eu interior, que é exatamente o responsável pelos resultados que você está tendo. Então você vai apontando cada uma delas e você vai tomando consciência de como é o teu eu interior. E cada vez que ela entrar em ação, você vai observar, você vai saber que é exatamente o teu eu interior que está interferindo. No entanto, você vai saber como lidar com isso, porque você agora já não está mais inconsciente. Você não é mais uma vítima, você agora é quem está liderando. Ok? Essa é a forma que você deve fazer para quê? Para se libertar dessa prisão. Para se libertar disso, porque a tua mente inconsciente ela vai sempre te sabotar. Porque ela é o responsável de expandir os teus pensamentos e trazer a realidade que você tem. Não tem nenhuma forma de causar, alterar, mudar, transformar, trazer, criar a tua realidade sem o funcionamento do subconsciente. Porque quando você quer, por exemplo, fazer alguma coisa, essa coisa precisa ser impressa no subconsciente primeiro, porque ele é o responsável de mover as partículas subatômicas a ponto de fazer com que o divino aconteça, a ponto de fazer com que as coisas possam se mover e sejam criadas. No entanto, sempre que você tiver que fazer alguma coisa, essa coisa só será feita, criada pelo comando que você já tem no seu subconsciente. Então, se você quer mudar os teus resultados, você não gosta dos resultados que você tem tido, as decisões que você tem tomado em alguma área da tua vida, você precisa saber quais são as crenças que você tem sobre isso no teu subconsciente. Quando você tomar consciência dessas crenças no teu subconsciente, e você vai ter a autoridade de poder mudá-las. E todas as vezes que você estiver nessa situação de fazer uma escolha, de fazer alguma coisa, e o teu subconsciente tentar intervir, você vai estar na posição de observador e vai poder observar diretamente, né, a ação do subconsciente e vais poder mudar, invertê-lo, né, a polaridade daquilo que você não quer para aquilo que você quer. E aí a mágica acontece. Essa é a única forma que você tem de poder mudar os teus pensamentos, mudar a tua mente, tomar o poder e o governo da tua vida e atrair aquilo que você gostaria de ter, ok? Atrair aquilo que você gostaria de ter, decidir do jeito que você gostaria de decidir, fazer as coisas que você gostaria de fazer e não porque o teu corpo te induz a fazer aquilo. Sabe quando você de repente toma algumas taças de vinho e você perde, fica bêbado mesmo, né? E aí você já não lembra o PIN do teu cartão. Mas quando você vai para o ATM, por exemplo, você põe o PIN do teu cartão sem você saber que você sabe. Naquele exato momento você está sendo governado pelo teu corpo, pela tua mente subconsciente.
Você não está no comando, você está no piloto automático. E é exatamente isso. Não estar no comando de si mesmo é quando o teu corpo parece se governar a si mesmo. Parece fazer as coisas por si sem que você lhe dê o comando para tal. Ok? E isso acontece por quê? Porque você tem um conjunto de crenças no teu subconsciente e essas crenças vão impulsionando o corpo para fazer coisas que você não pensou em fazer. No entanto, a única forma de você mudar isso é manter a consciência. Esteja presente, esteja consciente, esteja no aqui e no agora. Aponte todos os pensamentos que você tem e observa-os cada vez que aparecerem e mude-os de forma consciente. Que alguns chamam de, na prática, o processo da ressignificação. O processo da ressignificação, que é nada mais nada menos que o processo da transformação de energia. Né? Pela física, a energia não se cria, não se cria e nem se destrói. Ela se transforma. Então, o processo da ressignificação é transformar a energia negativa que você tem em torno de si para uma energia daquilo que você gostaria de sentir e atrair o que você gostaria de ter. Esse é o único processo e a única forma que funciona para você poder mudar a tua realidade. Ok? Então, se você está exatamente decidido em fazer isso, em mudar a tua vida, mudar seus pensamentos, a sua realidade, comenta aí. Eu escolho ser o governante dos meus pensamentos, ok? Comenta aí abaixo, eu escolho ser o governante dos meus pensamentos. E compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa ouvir isso, que precisa ouvir esse vídeo, ouvir essa mensagem e mudar seus pensamentos e começar a agir de forma mais consciente, ok? E é isso aí. Se inscreva no canal também, não esqueça essa parte muito, muito importante. Se inscreva no canal para receber mais vídeos aqui desse canal, né, que tem sempre todos os dias te dando coisas boas e muito, muito úteis, ok? Mentalidade